Bom dia, alunos, tudo bem? Nas últimas aulas nós falamos sobre o sistema circulatório e hoje nós vamos falar sobre o sistema imunitário, ou também chamado de sistema imunológico. O sistema imunológico ele é o nosso sistema de defesa do organismo, tá? Lembram que nós vimos nas últimas aulas que o sangue ele possui células e possui o plasma? E que dentro das partes das células nós temos os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, que nós vimos nas últimas aulas, e nós temos os glóbulos brancos, que são também conhecidos como os leucócitos, e são sobre essas células que nós iremos falar hoje, ok? Todas essas células, elas são produzidas na medula óssea. Nós vimos que os leucócitos, eles podem ser divididos em dois grandes grupos. Os agranulócitos, que são separados em linfócito e monócito e não possuem grânulo em sua especificidade, e nós temos os granulócitos, que são o eosinófilo, o basófilo e o neutrófilo, que possuem grânulos em sua superfície. Tudo bem? Nós vamos começar pelos granulócitos. Aqui, a primeira célula granulócita que nós vamos falar é o eosinófilo. Percebam aqui nessa imagem que o eosinófilo apresenta vários grânulos dentro do seu interior, ok? O núcleo deles é binucleado, então a gente consegue perceber aqui que ele tem dois núcleos dentro da sua composição. Aqui é um desenho esquemático e aqui é como a célula é vista no microscópio, ok? Então percebam que eu tenho dois núcleos aqui dentro. Comumente, nós chamamos essa célula de fone de ouvido, porque ela tem uma aparência de um fone de ouvido. Percebam que aqui a ligação entre um núcleo e o outro é bem fininho, e eu tenho esses dois núcleos aqui na região parecendo mesmo um fone de ouvido, ok? Os eosinófilos, eles são importantes porque eles estão envolvidos em processos alérgicos e também em infecção de parasita. Então, quando o seu número está muito alto no valor do hemograma, normalmente a pessoa está passando por algum processo alérgico ou então ela está sofrendo alguma infecção de um parasita, tá? Normalmente, os valores dessas células no nosso hemograma, ou seja, no nosso exame sanguíneo, é de 1 a 5% do total. Percebam aqui, ó, essas células que estão ao lateral mais arroxeadas são as hemácias, tá bom? Outro granulócito é o neutrófilo. O neutrófilo, ele também apresenta diversos grânulos em seu interior e ele é trinucleado. Então, percebam aqui que ele tem 3 núcleos ligados por uma fina camada de citoplasma entre um e outro, ok? Os neutrófilos estão envolvidos na fagocitose de bactérias e de fungos patogênicos. O que significa patogênico? É aquele invasor que é capaz de causar uma doença no seu hospedeiro. Então, bactérias e fungos que podem causar doença no sistema humano são fagocitados através dos neutrófilos, tá? A porcentagem normal dessas células no nosso sangue é em torno de 60%. Aqui o esquema do neutrófilo e aqui a sua representação microscópica numa amostra sanguínea. Outro granulócito são os basófilos. Os basófilos, eles são células que apresentam a sua forma indefinida. Então, tá vendo aqui? Eles são redondos e apresentam diversos grânulos dentro de sua composição. Dentro dele, nós também conseguimos ver a formação de 2 núcleos ligados por um fino citoplasma. Então, aqui eu também tenho a forma de fone de ouvido, só que percebam que no microscópio eu não consigo ver o núcleo, de tantos grânulos grossos que ele apresenta em sua estrutura. E aqui de rosa estão sendo representadas as minhas hemácias. Lembrem-se que as hemácias não possuem núcleo, elas são anucleadas e elas têm esse formato de disco, ok? Os basófilos, eles são importantes porque eles produzem 2 substâncias. A heparina, que é anticoagulante, então ela ajuda as plaquetas no processo de coagulação. E a histamina, que é um vasodilatador, então ele aumenta o diâmetro dos nossos vasos sanguíneos, ok? Então, o basófilo ele é responsável por secretar essas 2 substâncias, heparina,
que participa do processo de coagulação, e a histamina, que ajuda a dilatar o nosso vaso sanguíneo. A porcentagem dessas células no nosso sangue é bem baixa, então de 1 a 2% é o seu normal. Já o agranulócito, nós temos aqui um representante muito importante, que é o macrófago. O macrófago, percebam que ele tem a borda indefinida, né? A sua borda é irregular, as outras células eram mais redondas, circulares, e aqui o macrófago tem uma espécie de uma borda indefinida. O macrófago, ele é importante porque ele consegue produzir pseudópodes, que são prolongamentos dessas superfícies citoplasmáticas, onde eles conseguem realizar a fagocitose, que vai ser um processo que nós vamos ver a seguir como que ele funciona. E também a diapedese, tá? Aqui no microscópio eu consigo perceber a irregularidade na borda do macrófago, e esses pontos arroxeados que estão sendo representados mais longe do núcleo, né, um pouquinho mais afastado do núcleo, são os pseudópodes, que são como se fossem desdobramentos da membrana, né, como se fossem mãos que o macrófago consegue produzir para conseguir fazer a fagocitose. Nas nossas células, nós temos em torno de 2 a 10% de macrófagos na composição sanguínea, tá? Bom, vamos falar agora sobre a fagocitose. A fagocitose, ele é o processo que vai degradar os agentes patogênicos, ou seja, agentes que causam doenças, sejam bactérias, vírus, fungos ou até mesmo células cancerígenas, e também os restos celulares, tá? Então, vamos ver como que esse processo de fagocitose acontece. Aqui eu tenho a representação de uma partícula. Essa partícula, ela normalmente é um agente invasor ou então um resto celular. E aqui eu tenho o meu macrófago representado aqui pela borda de verde, tá? O meu macrófago, ele vai fagocitar, ele vai ingerir essa partícula através dos pseudópodes, então ele consegue fazer com que essa membrana citoplasmática aumente e se alongue para envolver essa partícula. E essa partícula, depois de englobada, ela entra no citoplasma do macrófago. Então, eu tenho como se o macrófago fosse abraçar essa partícula e ele faz com que essa partícula fique dentro do seu citoplasma, ok? Lá dentro do citoplasma, existe uma organela que se chama vacúolo digestivo, que ele vai degradar essa partícula englobada, ok? Então, ele vai degradar os agentes patogênicos ou os restos celulares para eliminar essa partícula do sangue. Tudo bem? Um outro processo que o macrófago pode fazer é a diapedese. A diapedese, ela é a parte da fagocitose, só que fora da corrente sanguínea. Então, o macrófago, ele está aqui circulando dentro do vaso sanguíneo, certo? Então, eu tenho hemácias, eu tenho linfócitos, eu tenho macrófagos, eu tenho plaquetas. E quando o meu macrófago, ele sai da minha corrente sanguínea, ele passa pelo meu capilar e vai para fora da minha corrente. Então, ele pode ir, por exemplo, por um órgão. E ele vai realizar a fagocitose, fora da minha corrente sanguínea. Por que esse processo é importante? Porque ele consegue combater o agente invasor no local de inflamação, no local onde esse agente invasor se encontra, antes que ele entre na minha corrente sanguínea. Porque a partir do momento que ele entrar na minha corrente sanguínea, ele pode ir para todo o corpo através do nosso processo de circulação, certo? Voltando a falar das células agranulócitas, nós temos o exemplo do monócito. O monócito, ele é uma célula de defesa que é capaz de reconhecer os invasores, então ele é capaz de reconhecer essas células patogênicas. Ele tem uma borda definida, regular, ele apresenta um núcleo grande, tá vendo que o núcleo ele cobre praticamente todo o citoplasma, e ele é bem clarinho. Em relação às outras células, ele se apresenta no microscópio de uma forma mais clara, tudo bem? E o último agranulócito é o linfócito.
O linfócito, ele apresenta um núcleo bem grande, assim como o monócito, só que ele é um núcleo que ocupa quase todo o citoplasma. Percebam aqui na imagem do microscópio que ele está ocupando praticamente todo o citoplasma da célula, e ele já é mais escuro do que o monócito, ok? E os linfócitos, eles são muito importantes porque eles participam da produção de anticorpos. Como que ocorre essa formação de anticorpos? Nós temos aqui duas proteínas que nós precisamos saber, o antígeno e o anticorpo. Antígeno vai ser toda a proteína que está presente no agente invasor. Então, o agente invasor, ele entra no nosso corpo e ele produz proteínas, que são sítios de ligação, na sua extremidade externa do citoplasma. E o anticorpo é a proteína produzida pelo linfócito após o contato com o antígeno. Então, vamos ver aqui na imagem uma representação. Eu tenho aqui um glóbulo branco, ok? Esse aqui é o meu neutrófilo, certo? E eu tenho aqui a bactéria, vírus ou célula cancerígena, tá? A minha bactéria, vírus ou célula cancerígena, ela vai produzir uma proteína que é chamada de antígeno. E o meu linfócito vai produzir um anticorpo quando ele se liga a esse antígeno. Então, toda vez que eu tenho uma ligação, que eu tenho um reconhecimento de um linfócito por um agente invasor, eu tenho uma produção de um anticorpo para aquele antígeno. Quando eu tenho essa primeira produção, então eu tenho uma bactéria X que entrou em contato com o meu linfócito pela primeira vez, certo? Tem a ligação e tem a produção desses anticorpos. Quando eu tenho contato pela segunda vez, o meu linfócito ele já está com os anticorpos, presentes em sua estrutura celular. Se eu entrar em contato com aquele antígeno novamente, em um segundo contato, eu já vou ter anticorpos produzidos pelos meus linfócitos e eu vou ter a inativação desse antígeno e vou ter cada vez mais a produção de novos anticorpos. Então, por que quando a gente fica doente, por exemplo, eu tive uma vez dengue. Eu tive contato com o flavivírus, que é o agente causador da dengue, né? Um vírus. E o meu linfócito, ele teve contato com esse antígeno e ele produziu os primeiros anticorpos. Então, eu tive uma reação a esse antígeno da dengue. Se eu entrar em contato novamente com o flavivírus, que é o agente causador da dengue, o meu linfócito, ele já vai ter célula de memória, por isso que os linfócitos são chamados também de células de memória, porque ele já vai ter essa memória desses anticorpos que ele produziu pela primeira vez, e ele vai conseguir reconhecer esse vírus de uma maneira mais rápida e vai conseguir combater esses antígenos, que é a proteína que o vírus está produzindo, de uma forma mais rápida, inativando. Então, às vezes, eu não posso nem ter nenhum sintoma dessa doença, porque o meu sistema imunológico já deu conta de combater o agente causador. Tudo bem? Então, é esse o processo de produção de anticorpos. Um anticorpo, ele tem uma especificidade. O que isso significa? Como se ele fosse uma chave e uma fechadura. Uma chave, ela só consegue abrir o seu próprio cadeado ou a sua própria fechadura, porque ela tem uma conformidade daquele local que ela quer abrir, tudo bem? Então, eu tenho aqui uma representação dessa chave, que seria o meu anticorpo. Percebam aqui que eu tenho as cerdas da chave e eu tenho um antígeno que é o encaixe perfeito para este anticorpo. Então, um exemplo. Eu tenho aqui os meus antígenos A, B, C e D, de vermelho. E eu tenho meu anticorpo E, F e G, ok? O meu anticorpo E só vai ligar ao antígeno A. O meu anticorpo F só vai ligar ao meu antígeno B. E o meu anticorpo G só vai ligar ao antígeno C. Tudo bem? Então, cada anticorpo tem a sua conformação específica para cada antígeno. Percebam aqui que eu não tenho nenhum anticorpo para o antígeno D. Então, se o meu organismo entrar em contato
com o antígeno D, eu não vou ter ainda a formação de anticorpos, então eu vou ter que o meu linfócito vai entrar em contato pela primeira vez para produzir esses anticorpos, porque eu não tenho células de memória para o antígeno D, ok? A resposta imunológica ou imunitária, ela pode ser dividida em dois processos. Primeira, nós temos a resposta primária, ou também conhecida como inflamação. A resposta primária, ela é o estágio inicial, então é a primeira vez que o primeiro contato que nós temos com esse antígeno, e ele é combatido através da diapedese. Então, a diapedese é o combate antes de chegar ao vaso sanguíneo. Eu tenho a passagem do meu macrófago pelo meu capilar, e ele vai fagocitar essa bactéria fora do meu vaso sanguíneo, ok? Esse processo, ele é conhecido como inflamação, porque ele pode provocar inchaço, vermelhidão, dor, calor, tremor, e ele pode, normalmente ele é visto, né, em órgãos. Então, nós temos principalmente a inflamação de amígdalas, da região da garganta, nós temos também inflamação, às vezes, da região do pé, do braço. Então, qualquer aspecto de inflamação, lembrem-se que é uma resposta imunológica do nosso corpo que está sendo realizada através da diapedese. Então, eu estou combatendo esse agente causador fora do meu capilar sanguíneo, ok? Por que em algumas regiões existe a formação de pus? O pus, ele é característico da inflamação quando ela está muito exacerbada, quando ela está em um nível maior, onde eu tenho a formação desse líquido amarelado, que é constituído de proteínas dos patógenos. Então, a minha bactéria, meu vírus, meu fungo, ele produz essas proteínas com esse aspecto amarelado que sai daquela região, ok? O segundo processo, que é conhecido como resposta secundária ou específica, é a formação, né, a produção de maiores quantidades de anticorpos. Então, eu tenho um estímulo dos meus macrófagos e dos meus linfócitos dentro da minha corrente sanguínea para produzir mais anticorpos para combater o mais rápido possível aquela infecção. Tudo bem? Aqui eu trouxe para vocês uma representação de um hemograma completo, que é o nosso exame de sangue, ok? Percebam aqui que o material foi uma coleta de sangue total em tubo EDTA. Esse EDTA é o anticoagulante que fica dentro do tubo onde a gente vai fazer o exame de sangue, para que ele não coagule antes de chegar ao laboratório, porque se ele coagular, eu não consigo ter a contagem correta dessas células, tá? Esse exame ele foi coletado dia 27 de junho de 2012 e ele foi feito, né? Ele foi realizado, verificado por um processo de automação. O que isso significa? Que ele foi liberado por uma máquina, tá? Aqui eu tenho separado em duas partes o meu hemograma. Eu tenho um eritrograma, que se refere às células vermelhas, e eu tenho o leucograma, que se refere às células brancas, tá? Percebam aqui no meu eritrograma que eu tenho a contagem de eritrócitos, que são as nossas hemácias. Então, eu tenho 5,2 milhões de hemácias em metro cúbico, e o valor de referência normal, ele fica sempre aqui nessa última coluna. Então, eu tenho que o valor de referência é de 4,5 a 5,9 milhões de hemácias de células por milímetro cúbico. Eu tenho aqui também a minha hemoglobina. A minha taxa de hemoglobina, ela está 12%. Também está dentro dos meus valores de referência, tudo bem? Lembrem-se que a hemoglobina ela é responsável por carregar 4 moléculas de oxigênio, tá? Já no leucograma, eu tenho a minha contagem total de leucócitos, eu tenho a minha contagem de neutrófilos, de eosinófilos, de basófilos, de linfócitos e também eu tenho a presença aqui das plaquetas, ok? Lembrem-se que as plaquetas elas fazem parte do processo de coagulação, ok? As maiores células que nós temos são as hemácias, nós temos em maior quantidade no nosso hemograma, seguido das plaquetas, seguido dos leucócitos, ok? Vou deixar 2 exercícios extras para vocês fazerem no caderno. Número 1. É comum ouvirmos a expressão imunidade baixa.
Qual seu significado e em que contexto ela é empregada? Explique. E 2. Por que o corpo tenta impedir que os patógenos cheguem aos vasos sanguíneos? Qual é a célula que está envolvida nessa resposta? Então, respondam essas duas perguntas no caderno, copiem, né, as perguntas e respondam no caderno, e depois façam os exercícios da página 331. Eu vou disponibilizar o gabarito para vocês na quinta-feira, no dia 4 de junho. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me mandar no chat do Schools ou então também através do binóculo, tudo bem? Um beijo e até a próxima aula!